Entrar aqui, já entrou. Fala, Rafa, tudo Boa tranquilo? noite aí. Boa noite, beleza? Beleza, como é que tá aí, Fazendo. Vinícius? Tudo tranquilo, nos ajustes da gambiarra, como sempre, né? Agora acho Isso que foi aí. aqui, tá beleza. Bom, tava só começando a falar com o pessoal que já começou a entrar aqui na live. Brigadão aí por todo mundo que já surgiu nos primeiros segundos, não deu nem minuto aí de live, já começou a entrar gente. Boa noite para todo mundo. Como de praxe, eu venho apresentar o objetivo dessa live primeiro, para depois a gente entrar no assunto de fato, né? Um assunto mais do que interessante. Quem é da área não tem como não gostar, né? Falar sobre bandagem funcional. Já já eu começo a falar disso. Antes, passando para quem não tem acompanhado a gente, né? A gente está com uma sequência de lives, uma série de lives, onde a gente tem o objetivo principal de apresentar a nossa pós-graduação, né, a nossa pós-graduação em fisioterapia, em traumato-ortopedia e esportes, pela Faculdade Inspirar, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Vinícius Andrade, eu sou coordenador do curso e tive a alegria de ter a maior parte dos professores envolvida, né, nessa série inicial aí nossa, que é mostrar a cara nossa mesmo, mostrar o curso, mostrar e inspirar aqui em Belo Horizonte, né? Mas a gente sabe que tem várias pessoas que assistem aí que não estão aqui, porque o objetivo é entregar conteúdo de qualidade. Então esse é o segundo objetivo, né? A gente tem o objetivo de nos apresentar e de entregar um conteúdo de qualidade, apresentando também os nossos professores. Então quando eu falo nos apresentar, é apresentar a Inspirar Belo Horizonte, o curso de pós-graduação em fisioterapia, em traumato-ortopedia e esportes, e apresentar o nosso time de professores, que é, modéstia à parte, excepcional, né? Como esse cara que está aqui embaixo, que vai falar já já, né? Eu não sei se o Rafa vai lembrar, né? Mas a gente teve um primeiro contato há não sei quantos anos atrás. Eu estava voltando para Belo Horizonte, tinha acabado meu mestrado e tudo mais. Voltei para cá numa época acadêmica horrível, onde tinham vários cursos fechando, né? Oscilação mesmo de processos, de mercado. E eu cheguei buscando o que eu sempre gostei, né? Que foi a fisioterapia ortopédica e esportiva. E aí eu já tinha um contato assim mais distante um pouquinho do Rafa, pela regional da Sonaf na época e tudo mais. E aí eu cheguei aqui e fui atrás dele na cara dura. Falei, Rafa, por acaso não tem nenhuma oportunidade aí na área de esportes, alguma coisa e tal? Ele já estava iniciando no processo ali de fisioterapia com lutas, né? E era uma área de interesse minha também na época. Cheguei a trabalhar com luta bem depois, com MMA também bem depois, né? Mas não passa nem perto do que a experiência do tal Rafael Freire, que está aqui embaixo para falar um pouquinho com a gente, tá? Então, Rafael, assim, tem uma experiência enorme com fisioesportiva, ele vai falar onde ele trabalha hoje e tudo mais, eu vou deixar para ele se apresentar nesse sentido. E, além da fisioesportiva de maneira ampla, uma experiência muito grande com lutas e com a bandagem funcional, que a partir do momento que ele começou, ele pulou de ponta nisso daí, e hoje é uma referência, né? Então o Rafa é uma referência hoje em fisioterapia, quando a gente pensa em bandagem funcional, e quando a gente pensa em fisioterapia esportiva, mais especificamente pensando em lutas. Então, pensou em fisioterapia, lutas e bandagem funcional, não tem como não aparecer o nome do Rafa na jogada, né? Então, cara aqui embaixo é referência mesmo, e tá aqui do lado, né? Ô, Rafa, você ainda mora aqui pertinho, cara, no Buritis ou não? Não, eu mudei já do Mudou, Buritis. tem tempo, Se deve ter não me tempo, engano, não tem muito tempo não. Não, Se não me engano, o ano que você me procurou lá aquela vez, eu acho que era 2010 mais ou menos, eu acho. Deve ter uns 10 anos atrás isso. não, 10 anos tranquilo. 10 anos acho que tem. 10 anos tranquilo. Daquele primeiro contato, eu lembro que eu fui te procurar no Santa Efigênia, eu acho, se eu não me engano. Isso. Né? Peguei um intervalo Porque do foi, celular e tal. porque eu guardo o ano de 2010, que eu sempre, quando eu conto assim da minha história, né, da minha formação, 2010 foi um ano que foi um divisor de águas, né, na minha carreira de fisioterapia esportiva, justamente porque na época eu estava envolvido com rugby, né, eu trabalhei com rugby durante 3 anos. Também, uhum. Foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa de bandagem que eu sei, eu aprendi, foi com o rugby. E só que eu não estava tendo aquele retorno, né, financeiro, eu não estava tendo aquela realização, né, profissional plena com o esporte. E aí em 2010 foi o ano que eu realmente, de fato, comecei a dedicar mais ao MMA,
aos eventos de jiu-jitsu, né, de lutas em geral, e aí eu decidi que era aquele caminho mesmo, e desde 2010 que o meu foco é 100%, né, assim, artes marciais e lutas. Não, maravilha. Então, eu acompanhei esse iniciozinho, né, do processo todo. A gente vem mais ou menos da mesma leva de fisioterapeutas, né? A gente tem muito... Nós estamos velhos já. Tem tem outros colegas que estão aí como professores também, que vêm mais ou menos da mesma época, né? Um dos primeiros grupos, eu nem fui um dos primeiros, né? Que estão em destaque hoje e tudo mais. Eu vi um pouquinho depois, mas foi mais ou menos o mesmo bolo, né? A coisa foi acontecendo ali, cada um num canto, formando numa faculdade diferente, mas no fim, todo mundo mais ou menos embolado, né? E aproveitando que você já começou a falar desse início seu, cara, se apresenta para todo mundo aí, para quem, né, dificilmente talvez não te conheça, mas se não conhece, se apresente aí, fala de onde você veio, para onde você vai, aonde você está hoje. Dá um geral aí pra gente, por favor. Não, beleza. Eu sou daqui de BH mesmo, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estudei sempre aqui, né, fiz a minha faculdade de fisioterapia na Newton Paiva. Fiz a graduação, terminei em 2006, então já estou completando 14 anos, né, de formado. Sempre quis trabalhar com a área esportiva, então, né, imediatamente após a graduação, fui buscar uma pós-graduação, né, fiz uma especialização em fisioterapia esportiva, que eu falo, né, assim, na época, não chega nem aos pés do que a gente tem hoje, né, com as pós que a gente tem atualmente, tanto de conhecimento mesmo, de bagagem dos professores, etc., né. Eu acho que na minha geração a questão da pós era mais para ter uma linha no currículo do que para aprender algo de fato. Né? Hoje eu sempre falo que a gente fazia na época, né? Do quanto aquilo ali realmente mudava a vida nossa, né? Hoje em dia a gente pode falar que muda, né? Naquela época era meio... Exatamente. A gente tinha que correr muito atrás para alguma coisa acontecer a partir da pós, né? E eu falo muito assim, pro pessoal de hoje em dia também, as gerações que estão vindo, né, mais novas aí de fisioterapeutas, eles estão tendo uma qualidade de formação muito melhor do que foi a nossa. Nossa. Né? Eles têm hoje a qualidade dos professores, tanto na graduação, quanto nas pós, né, quanto nos cursos, etc., é muito melhor do que na nossa época. Né? Eu sempre falo, dou exemplo assim, que antigamente quando tinha um curso na cidade, era um curso. Se você perdia aquele curso, você não tinha dinheiro, você perdeu a data, esqueceu, já era, só ano que vem. Hoje não, hoje tem curso todo mês. Né? Toda hora tem um cara bom vindo aí, dando um curso, né? Agora presencial não, porque a gente ainda está nesse fim de pandemia, mas hoje em dia o acesso à informação, né, aos cursos, às qualificações são muito mais fáceis do que na nossa época. Né? Eu sou da época que tinha que buscar artigo científico lá na Federal, você ia lá na UFMG, tirar um xerox do xerox, porque não tinha nem acesso a... Mandar e-mail pro autor. Exatamente, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje, como, né, você entra no Google aqui e tem acesso livre a quase todos os artigos, todos os trabalhos que são publicados. Então hoje a qualidade desses profissionais que estão vindo tem que ser melhor do que a nossa, eles têm que estar um pouco, vou dizer assim, não vou dizer à frente, mas eles têm que ter uma formação um pouco mais fácil, mais mastigada do que foi a nossa. Sim, né? A gente teve que bater pedra ali e eles já estão pegando o negócio todo mastigadinho. A evolução positiva é essa, né? O negócio melhorar. Exatamente. Que bom que tem melhorado e tem chegado nesse nível, né, Rafa? Graças a Deus. E assim, até, né, voltando para esse lado das bandagens, foi mais ou menos assim, eu fiz vários cursos de bandagem, né, sempre tive interesse de aprender todas as técnicas, né, bandagem rígida, bandagem elástica, hiperelástica, né, todos os tipos que existem. Então, ao longo desses anos eu fui fazendo vários cursos, comprava vários livros, né, quando ia em congresso, sempre saía um livro novo de bandagem, estava sempre buscando ali, lendo, aprendendo os artigos e tal, e eu fui vendo que muita coisa que era passada para os alunos, que era ensinada, não era de fato uma coisa que se aplicava na prática, né, no dia a dia do fisioterapeuta. Às vezes o cara ensinava ali 10 bandagens no curso, só que daquelas 10, só uma de fato o cara vai usar no dia a dia. As outras 9 ele só encheu linguiça ali no curso, para dar uma carga horária X ou Y, né? Então eu sempre pensei assim, pô, eu não queria aprender dessa maneira e eu também não gostaria de ensinar dessa maneira. Então eu acho que o meu tempo de experiência, né, os lugares que eu trabalhei, igual eu falei do rugby, foi uma escola de bandagem para mim, né, o rugby é uma modalidade que tem muita lesão, então a gente usa muita bandagem rígida, então eu aprendi muito, e foi um laboratório para mim no sentido assim, de eu conseguir ver qual bandagem que realmente funcionava, qual que não funcionava.
qual bandagem que durava um jogo inteiro de 80 minutos, são 2 tempos de 40 minutos, né, o rugby 15. Então, assim, diferente de você ler num livro ou ver um vídeo no YouTube, isso, gente, é para você ter uma ideia do que você vai fazer, né, mas o YouTube não vai te ensinar tudo, né, o que você vê ali no livro, uma foto do livro, não te fala tudo. Tem coisa que você tem que ter um profissional que realmente fez, sabe fazer, para te dar o caminho, para te falar, olha, faz assim, funciona. Faz daquele jeito que vai dar errado. Realmente não são necessárias, né, Rafa? Eu cheguei a fazer, eu tenho, sei lá, os 4 cursos de bandagem aí, né, ao longo do tempo e tudo mais. E praticamente o que você falou foi o que eu vi, né, nesse sentido. Muita coisa, e falei assim, e aí, beleza. Muita coisa para não ser usada, se a gente não pratica, acaba que a gente não esquece a técnica necessariamente, mas a gente não tem né, a tranquilidade, né, para poder fazer uma aplicação ali, a gente precisa repetir aquilo. A partir do momento que a gente recebe aquilo que a gente vai usar, a gente passa a absorver 100% daquele conteúdo. Então, o tempo, o dinheiro investido, ele volta, né, total. Então, é bem diferente. Sim. Né? Não, com certeza. Então, assim, aí toda essa experiência que eu tive, né, com o rugby, aí depois com as lutas, tanto no jiu-jitsu, no MMA, nessas modalidades de trocação, que tem muito contato físico, contato com o tatame, eu também observava qual tipo de bandagem que seria melhor para aquela modalidade. Às vezes a bandagem elástica ela é uma opção para o atleta treinar ou competir, nem sempre. Às vezes eu prefiro usar a bandagem elástica, a hiperelástica, para ele ir para casa, para ele passar de um dia para o outro, tendo aquele efeito da bandagem. Na hora de uma competição, na hora de um treino, eu já acho melhor usar a bandagem rígida, porque ela vai realmente aguentar o treino. Ela vai aguentar aquele contato físico, aquele contato com o solo, né, com o tatame, sem ela soltar, sem ela não fazer o papel que eu gostaria que ela fizesse, né, para aquele atleta ter condição de treino. Então, isso tudo é com o tempo, é com experiência. Isso não se aprende, né, da noite para o dia, lendo um artigo, lendo um livro. Né? Então, como eu falei, eu fui vendo muitas pessoas ensinando bandagem sem de fato usar bandagem no dia a dia, e isso era uma coisa que me incomodava muito. Que eu falava, pô, como é que o cara tem coragem de ensinar uma coisa que ele não usa? Que ele não sabe como funciona, ele não sabe explicar, ele não sabe falar o porquê, ele não tem argumento, ele não tem evidência, ele não busca os artigos. Quando a gente fala de evidência científica e bandagem, pessoal, hoje em dia eu fico feliz que tem muito artigo, tem muita pesquisa, tem muita gente pesquisando bandagem. Lógico que tem mais as bandagens elásticas, menos um pouco a bandagem rígida, mas se a gente fizer uma busca no PubMed aí, você vai ver que tem muito trabalho sendo feito. E aí, lógico, tem que ter o critério, né, de saber ler o trabalho, ver a metodologia, né, se foi bom ou não, né, mas aí seria tema para outra live. Outra live. Mas eu acho que isso daí é fundamental, né, Rafa? Exatamente. E uma coisa que, assim, que eu, apesar de ter feito 300 cursos aí nesse sentido, eu não trabalho diretamente com esporte, então eu não uso tanto bandagem e tudo mais. E, assim, tranquilamente eu sentaria na sua aula de bandagem e ficava ali só anotando coisa, porque é exatamente absorver esse tipo de experiência que é o bacana, né? Na hora da gente assistir uma aula, ter uma pessoa de referência falando algum assunto ali, quando a gente fala de referência é exatamente isso, a pessoa passar algo que ela tem todo o poder de causa para poder falar, né? Ela tem toda a base, toda a experiência, então não é simplesmente replicar um assunto, ou saber falar de forma fluida um assunto que não tem experiência, né? É saber falar de forma fluida porque exatamente aquele assunto faz parte do dia a dia, faz parte da sua vida. Então, como consequência, você consegue falar bem sobre o assunto, né? Eu acho que a ideia é essa, a ideia dos professores e do curso da pós, né? Da Inspirar BH, especificamente, que eu tive o privilégio de organizar, né? Todo mundo e tudo mais. Eu busquei muito disso. Na hora de buscar os professores, eu tentei fazer isso, procurar pessoas que tivessem uma vivência diferente, porque livro por livro está aí. Artigo por artigo é o caminho que a gente deve fazer, né? Buscar coisa mais recente e ler o conteúdo científico ali, mas o que o professor com experiência tem para passar, só ele tem para passar aquilo, né? Então é uma coisa que a gente não acha em lugar nenhum. Então, eu acho que esse que é o diferencial, né? Mas entrando no assunto então, Rafa, você falou da importância de saber o que utilizar, como utilizar. Vamos começar a falar um pouquinho mesmo então das bandagens, começando aí de onde tudo começou, ou da forma que você quiser trabalhar o assunto, porque esse assunto é seu, eu estou aqui
fico quietinho, de vez em quando eu vou entrar no meio, mas eu quero aprender com você aqui. Não, beleza. Quando a gente pega, né, assim, pensa na história, as bandagens, elas existem, né, no mundo tão antigo quanto a gente não sabe falar quando que a medicina, né, quando que a saúde começou, quando que o estudo da saúde começou. A gente não sabe datar, né, colocar uma data de início, começou no ano tal, a gente não sabe, tem milhares de anos. E o uso de bandagens também, ele tem milhares de anos. Né, a gente tem várias evidências históricas, né, que mostram que o uso das bandagens já são bem antigos. Um exemplo bem clássico assim, do uso de bandagens são as múmias, né, aquele processo de mumificação, né, encontrado nas tumbas do Egito. É uma prova do uso já de bandagens, né, de tiras. Não são propriamente bandagens como a gente pensa hoje, na bandagem terapêutica, né, que é o que a gente vai falar muito, mas já era um método, né, de enfaixamento ali, de bandagens, eram tiras de tecido que eles usavam para mumificar o corpo daquele indivíduo que estava sendo ali enterrado, né, nas tumbas. Uma coisa já bem, acho que 2.000, 3.000 anos atrás. Um fato que marcou muito a questão da história das bandagens foi justamente a invenção da cola. Porque antigamente eles faziam vários enfaixamentos, vários tipos de curativos, né, com tecido, com couro, etc. Mas não tinha aquela questão da cola, da bandagem colar na pele. Então, no século XIX, né, se não me engano foi no século XIX, que inventaram a cola, né, e aí juntaram essa questão da cola com o uso das bandagens, e aí sim começou a se estudar, a se ter, tem até uns estudos bem antigos, já de uns tipos de botinhos de tornozelo, né, para imobilização, no sentido assim, quebrou o pé, então vamos imobilizar o pé. Né, não era ainda com aquela visão que a gente tem hoje, de bandagem funcional, né, de deixar a pessoa apta a exercer uma função, a correr, a pular, a fazer um golpe, etc. e tal. Né, o intuito no início era muito de imobilizações, eram de contenções ali, teve uma fratura, teve uma luxação, e aí o pessoal fazia... Tá tranquilo aí? Eu caí ou você caiu? Tá. Vinícius. Não, deu uma travada que eu não sei. Eu travei primeiro, depois você, mas não chegou a perder nada, não. Pelo menos eu acho que não. Não, tranquilo. Foi rapidinho. Que eu tô falando aqui, você travou aqui. Eu achei que era eu que tinha caído. Não, aqui. Tranquilo. Eu acho que pior do que as outras lives que deu umas travadas loucas não vai acontecer hoje aqui, não. Espero. Senão vou ter que mudar a internet, mudar tudo até de celular, porque não tem... Tá tranquilo, tá dando, não chegamos a perder nada não, Rafa, pode continuar tranquilo. Então, se eu tava falando a questão da história, né, das bandagens, então, assim, um marco, né, que realmente marcou a mudança das bandagens foi essa questão da invenção da cola, né, isso sim tornou aí sim o uso das bandagens passou a ser mais terapêutico, né, com a invenção da cola. E aí, beleza, aí começou a se criar vários tipos de bandagem, né, vários tipos de tecido ali para você agregar na cola e colar na pele e tentar fazer, né, ver o que daria certo. Talvez a mais antiga que a gente tem é realmente a bandagem rígida, né, as bandagens rígidas são as mais antigas, o famoso esparadrapo, né, que a gente tem aqui no Brasil seria, vamos dizer assim, um exemplo de bandagem rígida, e depois, por volta ali dos anos 70, 80, aí sim criou-se a bandagem elástica, né, o Kenzo Case, lá o japonês, ele criou o kinesiotaping, né, que ficou muito famoso, ele fez uma jogada de marketing, né, que foi assim, uma coisa fenomenal, né, ele usou os Jogos Olímpicos ali, a partir, se não me engano, de Seul, né, 88, e desde então ele foi sempre fazendo alguma jogada de marketing nas Olimpíadas para tornar a bandagem dele famosa, né, porque o cara queria vender. O objetivo dele, né, na minha opinião, não era tão terapêutico, era mais de venda. E ele conseguiu isso. Então, assim, na minha opinião, o cara é um gênio. Não tem que falar mal da bandagem dele. O cara é um gênio. Pro objetivo que ele queria, ele foi feliz. Tá rico, milionário. Fiz o curso com ele, conheci ele em 2011 lá no congresso em Maceió. Cara fantástico. Muito, muito bacana de sair à noite com ele lá. Foi bem legal. E mais recente, né, quando a gente pensa nas invenções mais recentes, né, a gente tem a Dynamic Tape, que seria uma bandagem super elástica, né, hiper elástica. Foi criada, né, mais novinha, foi criada em 2009 pelo Ryan Kendrick, é um australiano, que ele teve uma ideia muito legal, ele quis pensar na ideia do elástico, né, como se fosse um teraband, ele até fala que os primeiros estudos que ele fez, os primeiros experimentos, ele fazia isso, ele pegava um teraband, colava ali no segmento, né, na parte do corpo que ele queria avaliar e estudar, e foi aí que ele surgiu a ideia da Dynamic Tape.
né, que ela funciona ali numa questão de um elástico, né, para desacelerar o movimento, né, pensando ali na fase excêntrica. Então, assim, hoje em dia, basicamente, a gente pode falar que existem esses 3 tipos. A gente tem bandagem rígida, bandagem elástica e a hiperelástica. E aí eu sempre falo que o fisioterapeuta geral e o fisioterapeuta esportivo, mais ainda, tem que saber esses 3 tipos. Tem que dominar esses 3 tipos, saber quando usar, quando não usar, qual tipo é melhor em determinado momento, qual bandagem que é melhor para outro esporte, ou para esse, ou para aquele, quando que ele vai juntar uma técnica com a outra, que em vários momentos a gente junta uma com a outra para potencializar o efeito, ou para que uma bandagem segure a outra para ela, né, exercer ali o seu papel. Então, assim, tem que aprender as 3, gente. Se você quer ser um fisioterapeuta que tem todas as armas ali para você usar, né, para tratar o seu atleta, tem que saber os 3 tipos. Não tem escapatória. Aproveitando isso, Rafa, só pegando uma pergunta do Thiago aqui, que eu acho que você vai falar um pouquinho mais à frente, mas só para ele não achar que a gente está ignorando a pergunta dele aqui. Não estamos não, tá, Thiago? Seguinte, ele falou assim, Rafa, sobre a atadura elástica né, sem cola no caso, você costuma usar para estabilizar ou minimizar a sobrecarga para fazer um exercício, por exemplo, né? Então, não sei se você quer responder isso agora ou deixar para... Eu até já deixei separado aqui. Você está falando desse tipo de atadura? Acredito que sim, né? Atadura elástica. Eu acho que sim. Né? Sem cola. Sim, isso aqui eu uso muito. Esse tipo a gente chama de faixa elástica, na verdade, né? Esse tipo de atadura. A gente usa muito, né? O pessoal, né? Eu trabalho também com amputados. Então, para fazer aquele enfaixamento compressivo, quando a gente pensa em edema, pensa em compressão, você quer controlar um edema de um segmento, uma entorse de tornozelo, por exemplo, aguda, o cara acabou de torcer. Você quer fazer um enfaixamento compressivo para controlar o edema, ele não vai jogar, não vai fazer nada de esporte no momento, você pode usar esse tipo de bandagem. E eu tenho utilizado muito também esse tipo de faixa elástica por cima da bandagem rígida, por exemplo, numa aplicação de joelho, por exemplo. Eu faço uma aplicação de bandagem rígida no joelho para estabilizar ali aquele valgo dinâmico, por exemplo. E aí, para garantir que essa bandagem vai ficar bem fixa no atleta, eu passo essa bandagem elástica, essa faixa elástica por cima, e depois eu fixo com esparadrapo para garantir que ela não vai soltar durante a competição, durante o evento, mesmo, o esporte. Né? Nesse caso, exatamente. Uma proteção, usando o fator compressivo como uma proteção para a bandagem manter ali a mesma posição, né? Exato, porque o atleta ele já relata aquela sensação de segurança só de você fazer essa bandagem compressiva. Ele já tem uma sensação de segurança. Não estou falando que essa segurança é real, né? Não estou falando que isso vai impedir um valgo dinâmico, que isso vai impedir uma lesão. Não, mas ela dá uma sensação de segurança para o atleta. E muitas vezes essa sensação, às vezes isso é o efeito que o atleta precisa para ele fazer né, a modalidade sem medo e chegar e ser campeão e ganhar e vencer, etc. Né? Não estou falando que isso é a solução do problema, né? Mas é a solução daquele momento, vamos dizer assim. Então, assim, eu uso muito isso, porque uma coisa que eu sempre falo sobre as bandagens imagina você é o fisioterapeuta de uma equipe lá de 20, 30 atletas. Você vai fazer bandagem nos 20, 30? Beleza, você fez 20 bandagens. Se você tem que repetir essas bandagens, já são 40. É possível isso acontecer numa competição? Quem trabalha com esporte de alto rendimento sabe, é impossível isso acontecer. Então, toda bandagem que você fizer, eu sempre falo isso, faça bem feito, faça ela bonita, porque você tem que fazer uma vez só. Você não vai ter tempo de fazer de novo. Muitas vezes você não vai ter tempo, pode não ter material, pode acabar o material, isso já aconteceu em evento. E o principal é a questão do tempo. O atleta, ele não, às vezes é o que determina ele ir para a luta ou não sem a bandagem. Se você errou, você pisou na bola do seu atleta. Então não erre, faça bem feito, faz direito e faz uma vez só. Sempre falo isso. Beleza. Acho que já está respondido. O André está colocando aqui também, né, falando que a McConnell solta muito. E aí é muito da experiência de falar o que é melhor, o que não é, em que situação, né, que a bandagem ali ela se aplica, ou no fim das contas, independente do que ache, faça o máximo de proteção para poder não soltar nunca, né? E ponto final. Tudo depende. O Velano, um abraço aí pro Velano. O Velano já me levou lá para Teófilo Otoni para dar o curso lá. O Velano é meu amigo de muito tempo aqui também, já trabalhamos junto aqui em BH. Eu acho que o que ele quis dizer com essas que a McConnell solta é o seguinte, aquela McConnell clássica, né, de joelho, de alinhamento de patela, né, quando a gente faz a bandagem para alinhamento da patela.
Beleza, você faz a bandagem ali e alinhou a patela. Só que ela te limita a uma amplitude muito pequena de movimento, quando a gente pensa na flex-extensão do joelho. E o atleta, ele faz alguma amplitude pequena? Provavelmente não. Na maioria das modalidades, ele precisa de uma amplitude total, praticamente, da articulação, né? Ele vai dobrar o joelho todo, ele vai esticar tudo. Então, quando a gente pensa em atletas, né, em atletas que saltam, que tem que dobrar o joelho, igual atleta de luta, que tem que ajoelhar, tem que dobrar o joelho todo, aquela macônio de alinhamento patelar, pensando na modalidade, na hora dele exercer o esporte ali, eu não vou utilizar. Agora, eu não vou dizer que eu não usaria nunca a macônio. Não estou falando isso. Você pode usar isso no consultório para tratar o cara, fazer o exercício ali, 0,30 graus ali de flexão, beleza. Ali você vai fazer, para um objetivo. Agora, para o objetivo esportivo, para ele competir, para ele treinar, não é a bandagem que você vai escolher. Aí não vai parar mesmo. Não vai dar certo. Você vai gastar material à toa, vai perder tempo à toa e não vai ter o resultado, né? Não vai ter seja o alívio de dor, seja a correção biomecânica que você está buscando ali, você não vai ter resultado. Beleza, maravilha. Ô, Rafa, seguindo aí, então, né, já falou um pouco veio das origens, falou um pouco dos tipos, né, falou os tipos, na verdade, que a gente precisa abraçar e saber usar, né, saber usar no melhor momento cada uma, né, às vezes uma ou outra vai estar limitada no uso para uma situação específica, mas para aquela situação pode ser interessante, né, então é entender bem para saber a melhor forma de usar, igual toda ferramenta que a gente tem, né, dentro da fisioterapia. A gente precisa saber o melhor momento para usar. Tem coisa que é muito boa para uma ferramenta que é boa para uma coisa e péssima para outra, né? Para outra situação. Exatamente. Então, eu acho que a bandagem não é diferente de qualquer técnica, seja usando uma interface no processo, ou seja, a gente colocando a mão no paciente ou um exercício, né? Sendo orientado ali para o paciente. Pode ser bom como pode ser ruim, depende do momento, depende com quem, aonde, né? A gente tem que levar isso tudo em consideração. E aí, em relação aos tipos de bandagem, tem alguma coisa que você ainda acha válida falar, Rafa? Você acha que vale a pena comentar? Ou não? Eu sempre gosto de mostrar a diferença que a gente tem entre, né, no caso das bandagens rígidas, que é o que eu, né, talvez domino mais, né, tenho um pouco mais, vamos dizer, de know-how aqui para falar, né? Basicamente, a gente vai ter isso aqui, de bandagem rígida, certo? A gente sempre vai ter uma bandagem bege, a bandagem branca e o famoso esparadrapo. Será que eles são todos iguais? Impossível ser igual. Impossível, porque esse aqui, ó, num rolo desse aqui de 10 centímetros, vou falar pelo preço aqui em BH, né? Pensando aqui, a gente vai ali na Araújo, né? Famosa Araújo. Você vai na Araújo ali, você compra um rolo desse aqui de 10 centímetros de largura por R$20. Esse aqui você vai comprar num site, né, numa distribuidora que importa esse material, ele não é produzido no Brasil, ele é importado. Você vai pagar aqui uns R$30 num rolinho desse aqui de bandagem branca. E nesse bege, você vai pagar uns R$70. Então, é igual? Não é igual. Se fosse igual, o preço era o mesmo. Né? Se fosse o mesmo material, a mesma coisa, o preço era igual. Por que esse aqui vai ser mais caro que esse aqui? Porque a qualidade dele... E aí não é o Kenzo na jogada, então não é diferença só de marketing, né? Tem nada a ver. Aí é a questão pura do material. Esse aqui é mais caro porque ele é superior. É uma bandagem melhor. Não pode generalizar, óbvio, falar que toda bandagem bege vai ser melhor do que a branca. Né? Porque também eu não sei, o povo hoje faz tudo, existe bandagem hoje verde, lilás, rosa, bandagem rígida. As bandagens rígidas hoje estão coloridas, igual as elásticas. Né? Antigamente era só bege e branca, agora virou um arco-íris. Tem todas as cores. Funcionou tanto para um que resolveram repetir, né? O principal que a gente tem que ver na hora de analisar o material da bandagem é, primeira coisa, vou começar pela pior para a gente entender. Quando a gente pega o esparadrapo e corta uma tira e olha na luz, você consegue ver a luz através dele? O que tem escrito em toda embalagem de esparadrapo? Escancarado. Toda embalagem de esparadrapo está escrito assim, ó, impermeável. Ou seja, não vai passar água. Se não passa água, não passa suor. Onde que a bandagem está colada? Na pele do meu atleta. Meu atleta vai suar, o que a bandagem faz? Solta. Por isso que muita gente fala que bandagem rígida é ruim. Por isso que vários estudos, na época que eu estava ainda na graduação, falava assim, botinha de tornozelo não dura nada, é 10 minutos.
porque fizeram o estudo usando esparadrapo. Aí ela durava 10 minutos. Agora, se você faz o estudo usando o taping próprio, que é o que foi criado para ser bandagem, porque o esparadrapo, ele não foi criado para ser bandagem, ele foi criado para segurar curativo. Você fez um curativo ali com uma atadura de crepom, você finaliza com esparadrapo, só para segurar. É para isso que ele foi criado. No Brasil, a gente adapta, né? Porque no Brasil a gente não tem acesso muitas vezes a isso aqui, a gente usa o que tem, né? O brasileiro dá um jeitinho. Então isso aqui é o jeitinho brasileiro. Mas quando você tem o material correto, que seria o taping mesmo, né? O branco e o bege, o material é diferente. Quando a gente passa a mão nele, você já sente que é diferente. E quando a gente tira uma tira dele e olha na luz, você já vê que ele é poroso. Então, se é um material poroso, quando eu colo na pele e faço uma aplicação de bandagem na minha pele, à medida que eu ficar, né, fazer a minha atividade e começar a suar, o meu suor vai passar pela bandagem. Ele não vai tirar a minha bandagem, ele vai passar por ela. Por isso que a bandagem fica. Então, quando é o taping mesmo, a bandagem não solta com 10 minutos. Por isso que ela dura uma competição de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, o dia inteiro. Tem atleta que eu faço a bandagem 8 horas da manhã, 8 horas da noite ele tá com a bandagem do jeito que eu coloquei dele. Lógico que às vezes um pouquinho frouxa ali, meio feinha, gasta, né? Porque fez ali, lutou, mas ela tá do jeito que eu queria que ela estivesse, estabilizando aquela determinada articulação. Né? Ainda tá fazendo a função dela. Se eu faço com esparadrapo, ela não dura esse tempo todo. Tá? Ela vai durar, muitas vezes, o tempo dele fazer uma luta, o tempo dele fazer um jogo ali, tiro, tem que fazer outro. Aí teria que repetir a bandagem. Agora, quando a gente usa essa bandagem, aí sim é o padrão ouro, é o que a gente tem de melhor no mundo atualmente. Até hoje não existe outra bandagem melhor do que essa. Vocês podem ver, ó, que até para eu tirar ela aqui, ó, ela já é mais difícil. Porque isso aqui é uma coisa que eu não falei das outras, ó. Um fator que a gente avalia é o quê? A cola da bandagem. Tá vendo o tanto que ela cola mesmo, ó? As outras, a cola não é tão boa assim, ó. Ó, solta mais fácil. Então, além de eu analisar o material, eu tenho que analisar a cola que vai aderir ali, que vai, né, colar na minha pele. Então, isso é outra coisa muito importante. Então, no caso da bandagem bege, o que ela tem de diferente em relação à branca é, tanto a porosidade dela, ela é mais porosa e a cola dela é melhor. Por isso que ela vai ficar mais bem presa, mais fixa naquele segmento que eu aplicar a bandagem. Por isso que ela é mais cara. Justo. Eu acho que está bem então, claro. Isso é o básico que, né, que o pessoal tem que entender sobre as bandagens rígidas, né, para não achar que é tudo igual, não achar que o esparadrapo sempre vai ser a nossa primeira opção, pessoal, pensando no dinheiro, pensando no custo-benefício. Né, eu sempre dou esse exemplo. Ó, no Minas, eu trabalho no Minas Tênis Clube, no meu dia a dia, lógico que lá a gente usa esparadrapo. Eu tenho 100 judocas para olhar. Se eu for gastar esparadrapo com 100, é um valor. Se eu for gastar isso aqui com 100, o clube me demite, vai falar que eu estou gastando muito. Né? Eu perco meu emprego. Então eu tenho que saber dosar o meu material. E é o que eu falo para o fisioterapeuta que também fora do... Você tem que saber também qual hora que o material é mais barato. Até para você fazer o seu cálculo ali de quanto que você está tendo de lucro na sessão. Né? Senão você quebra, você fecha seu consultório. Se você, né, isso tudo faz parte do nosso, né, a gente tem que pensar nessas coisas também. Lógico que a gente tem que oferecer o melhor sempre, sim, mas a gente tem que pensar no custo-benefício e na viabilidade disso. Uhum. Então, assim, para um atleta fazer um treino, eu uso esparadrapo. O atleta vai para uma competição regional, uma competição, né, assim, não tão importante, eu uso a bandagem branca. Agora, meu atleta vai para a Olimpíada, vai para o Mundial, vai para uma competição que é uma luta casada, que ele vai ganhar milhões, vai mudar a vida dele, vai me contratar para ser o físico particular dele, eu vou usar essa daqui. Entendeu? É só você raciocinar. Só que para isso você tem que conhecer os tipos e saber tudo sobre elas. E saber que assim, existe essa escala, né, da inferior para melhor, do esparadrapo, né, intermediária é a branquinha, ou a bege sendo a melhor, mas é entender o quanto, né, o quão diferente é cada uma delas. Porque às vezes fala assim, não vou usar a melhor, eu vou usar essa aqui. Mas o quanto eu estou perdendo, né? O quanto eu estou perdendo de efeito e qual é a duração que eu quero desse efeito, que eu acho que é o principal. Né? Então, exatamente. Acho que aí já deixa claro para todo mundo, né? Pelo menos deixar todo mundo com um olhar crítico, né? E o pensamento crítico, na verdade, para decidir qual utilizar. A Erika está perguntando aqui, Rafa, em relação ao jiu-jitsu. E aí a gente tem uma relação, você pode até comentar um pouquinho, né? Que dependendo da modalidade e tudo mais, né? Pensando no esporte aí, vai ter coisa que a gente não consegue fazer, né? Tem coisa que não
liberado para poder usar, né? E aí eu queria fazer uma pergunta mais pessoal aí dentro da sua experiência, né? Que frustrações você tem aí nesse quesito não posso utilizar porque a modalidade não permite? Que tem de experiência legal para contar aí? Falando dessa questão de modalidade, né? Então, assim, é importante a gente sempre saber as regras, né, de cada modalidade. Cada esporte tem suas particularidades, principalmente com relação à bandagem. Por exemplo, a natação. Na natação não é permitido o uso de bandagem para o atleta competir. Então, você pode aplicar bandagem durante o tratamento de um nadador? Pode. Você pode aplicar bandagem para um nadador treinar? Pode. Mas para ele competir, não. Seja rígida, elástica, o que for. Na natação é proibido. Tem modalidades que permitem o uso de bandagem, mas limita a questão da cor. Então, por exemplo, na ginástica, só pode usar bandagem da cor da pele, cor bege. Não pode usar bandagem verde-limão, colorida, laranja, lilás. Nem branco. Então, tem que saber a regra... Nem branco, tem que saber Vai ter que gastar dinheiro com a bege, então, né? Tem que saber a especificidade de cada esporte para você não colocar o seu atleta em risco de ser desclassificado, de perder uma prova por sua culpa. Lógico que o atleta é obrigado, né, a saber isso, mas o fisioterapeuta que trabalha com a modalidade tem que estar ciente disso. Uhum. Né? Então, vai trabalhar com o esporte, tem que saber essas regras. Tem modalidades que têm algumas particularidades no sentido assim, por exemplo, no boxe olímpico, o boxe amador. O boxe é proibido você usar bandagem. Ele faz aquela bandagem de mão, né, obviamente, para o cara calçar a luva, só que o atleta não pode usar nenhum outro tipo de bandagem nas articulações ou nas partes do corpo que aparecem. Então, por exemplo, o boxe olímpico, o atleta luta de camiseta, né, ele está de camiseta e de calção, uma bermuda. Se você fizer a bandagem no quadril, na lombar, onde a camiseta está tampando, não tem problema nenhum. Agora, se você faz uma bandagem no cotovelo, que vai aparecer, não pode. Uma bandagem no joelho, não pode. Na panturrilha, vai aparecer, não pode. Então, a gente tem que saber também, vamos dizer assim, não é burlar a regra, você não está burlando. Mas você tem que saber usufruir do que você pode. Se a regra fala que a bandagem não pode aparecer, você pode usar a bandagem onde ela não aparece. Agora, se o esporte fala, igual no caso de luta, por exemplo, o atleta não pode lutar com uma órtese rígida, porque o árbitro vai chegar e vai palpar as articulações dele para saber se tem alguma coisa rígida ali. Então, se você arrisca e coloca uma órtese, seu atleta é desclassificado. Agora, no boxe, nessas modalidades, o árbitro não vai procurar a bandagem nele. Eu nunca vi isso em competição de boxe acontecer. Nem no evento teste, né, que eu trabalhei na Olimpíada, o evento de boxe, né, que acontece um ano antes, que é um evento assim também padrão ouro da modalidade, não se via os árbitros buscando essas bandagens escondidas. Então você pode fazer bandagem onde não aparecer. Por isso que é importante conhecer. Respondendo o que a Érica perguntou ali com relação ao jiu-jitsu, ela perguntou se só poderia fazer bandagem no joelho. É isso mesmo? Isso, e complementou perguntando se a questão é estética ou desempenho. Na verdade, depende, né? Essa segunda pergunta dela aí. Depende existe um motivo por trás das regras ali, nunca é do além, né? Não, na verdade, Érica, no jiu-jitsu pode fazer bandagem em qualquer parte do corpo, não tem restrição, não. Tanto é que é muito comum no jiu-jitsu, né? O pessoal faz bandagem nos dedos, polegar, no punho, no ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, não tem essa restrição, não. E pode usar bandagem de qualquer cor também, rígida, elástica, o que você achar que tenha que usar. Eu, na minha opinião, no jiu-jitsu eu só uso, até como eu pratico também, então já tenho as minhas lesões e dores aqui do esporte, eu só uso bandagem rígida, porque justamente é a bandagem que dura mais tempo no treino, dura mais tempo na competição, e realmente dá um alívio ali, né, pra gente conseguir fazer a pegada, fazer os movimentos, fazer os golpes sem ter uma perda de performance muito grande. Show. E aí o que ela perguntou? Ela tinha perguntado se era estética ou desempenho? Perguntando o motivo, né? O motivo exato. Aí vai ser muito específico de cada modalidade, de cada regra, né? E... Foi bom ela ter falado dessa questão, porque às vezes tem umas dúvidas, tem gente que fala assim, mas você vai fazer... É até uma questão que eu falo com relação à natação, né? A Confederação de Natação, a Federação Internacional, ela chegou uma época a considerar a bandagem doping. E eu sempre falo, gente, se o cara está usando bandagem, ele está lesionado, ele está com dor, ele está com limitação, ele está cheio de problema. Não é vantagem nenhuma o atleta estar com bandagem. Entendeu? Não é vantagem. O cara que está com bandagem, ele está fudido. O cara está ali, entendeu? Não é vantagem.
Então, muitas vezes você vê um atleta todo esparadrapado, ali, cheio de bandagem e tal, velho, o cara não tá sobrando parte nele que não dói. Então não é vantagem nenhuma você tá de bandagem. Toda bandagem, principalmente bandagem rígida, ela gera uma perda de performance, sim. Ela gera uma restrição de ADM. Né? Tem um estudo muito bacana sobre botinha de tornozelo que mostra isso. As amplitudes de movimento do pé, né, do nosso tornozelo e pé, descalço, com meião e chuteira, com botinha, meião e chuteira, com a botinha, meião e chuteira, e eles ainda fazem uma botinha por cima da chuteira, para ver o tanto de restrição, o tanto de limitação funcional que esse atleta perde. Então, se a gente pensar assim, quanto maior a severidade da lesão, maior vai ser a minha bandagem, mais tiras eu vou colocar para estabilizar aquela lesão, pior é para o meu atleta. Ele vai correr menos, ele vai saltar menos, ele vai fazer tudo menos. Então não é vantagem nenhuma o atleta estar usando a bandagem. Ele está usando porque o motivo é a dor dele é tão grande que é melhor a gente usar, porque senão ele nem faria o esporte. Ótima colocação, Rafa. Eu não tinha parado para pensar esse tipo de relação, mas na verdade é isso mesmo, né? Bem óbvio. Não tem que ficar criando muito cri-cri em cima disso, né? Eu falo que o melhor exemplo é a gente sentir na pele. Né? Então, assim, você tem uma lesão e aí você usa bandagem, né, para você sentir o que a bandagem faz. Uma botinha de tornozelo, por exemplo, a sensação que dá quando você faz uma botinha, aquela botinha clássica mesmo, para estabilizar bem ali, não deixar fazer inversão e eversão, a sensação que eu tive quando eu tive que usar no meu pé por motivo de lesão é que eu estava usando um tutor rígido, um tutor curto rígido. Ou seja, o meu tornozelo ficou travado, o tornozelo fica travado e você começa a sobrecarregar o seu joelho, porque o seu joelho vai ter que trabalhar mais do que o tornozelo. Né? Gera aquela reação em cadeia nas articulações ali. Se uma articulação está muito limitada, quem vai pagar o preço? A de cima ou a de baixo. Se não tem de baixo, vai para cima. Então é o joelho que paga. É vantagem isso? Nenhuma. Não. A sensação não é boa também, não. Né? É ruim mesmo. É por necessidade, né? Você mesmo deixou claro. Exatamente. Eu tô ruim, o que me deixou um pouquinho perto do que eu era, tá ótimo, né? É mais ou menos isso daí. E, Rafa, pegando o gancho do Cauê aqui, ele mandou o seguinte: então, bandagem serve para aliviar as dores e as lesões que os atletas têm? Eu acho que a gente pode comentar. O Velano também está falando aqui do pubis no futsal, né? Eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho da questão de prevenção, reabilitação, quais são os efeitos reais, né, e tudo mais. Eu acho que essas perguntas encaixaram com essa continuidade aí do assunto. Então, quando a gente pensa em questão de aliviar a dor, a gente tem que pensar uma coisa clara que por exemplo, a Dynamic Tape, por exemplo. A Dynamic é um tipo de bandagem que a gente aplica ela nunca pensando em dor. Eu não estou pensando diretamente na dor daquele segmento, daquela região ali. Eu vou pensar na biomecânica, vou pensar em qual sobrecarga que eu quero reduzir. Né? No caso do joelho, por exemplo, eu quero tirar a sobrecarga ali do mecanismo extensor, tirar a sobrecarga ali de um tendão patelar, por exemplo. Eu não estou pensando na dor que o meu atleta sente ali, eu estou pensando em reduzir a sobrecarga. Indiretamente ele pode ter um alívio de dor? Pode. Mas pensando em Dynamic, eu falaria assim. Quando eu uso kinésio hoje em dia, né, a kinésio, a bandagem elástica, aí sim é um método que eu penso na dor, que eu penso no ponto onde dói, que eu penso que a bandagem tem que passar em cima de onde dói, porque a gente sabe que o kinésio hoje, apesar de ser um método muito controverso, tem muitos estudos que falam bem, que falam mal, que falam que tanto faz, etc. Assim como eu falo, eu já usei, então eu sei, quando dói e você aplica kinésio em cima da dor, você tem um alívio. Eu tive um alívio, eu posso falar alguma coisa acontece, né? Isso. Algo acontece, talvez hoje a gente ainda não saiba explicar, os estudos não expliquem como nem porquê, mas a redução da dor acontece. Seja placebo ou não, seja voodoo, o que for, tem redução de dor. Então, quando eu penso em kinésio, eu prefiro usar kinésio hoje em dia pensando em alívio de dor. Lógico que não de tudo, né, mas só para generalizar. Agora, quando eu penso na bandagem rígida, não necessariamente eu vou pensar no alívio da dor. Eu vou pensar mais numa estabilização, eu vou pensar mais numa articulação que teve uma instabilidade, num excesso de movimento que eu quero. Um objetivo, vamos dizer assim, mais de restrição ali, de um movimento indesejado. Então, no caso da entorse do tornozelo, se o cara torceu em inversão e eu não quero que ele tenha inversão, eu vou deixar o pé em neutro. Eu quero estabilizar o pé dele em neutro, para ele não fazer inversão. Se ele não faz a inversão, consequentemente, ele não tem a dor da lesão.
Então, aliviou a dor. Então, assim, de modo geral, as bandagens, elas vão ter esse efeito de alívio de dor? Sim. Umas de modo mais imediato, outras de modo mais, assim, secundário. Não tão na hora, ele aplicou e tem que ter redução de dor na hora. Não, nem sempre. Às vezes essa redução de dor, ela é com o tempo, né? Com algumas horas de aplicação, algumas horas de uso. Ou às vezes não vai trabalhar nem diretamente com a redução da dor presente, mas com a possibilidade que ela não aumente dentro de um movimento indevido ali, né? Que a gente está travando, diminuindo. Então, vai estar sempre relacionada com a limitação ou a redução do movimento, ou quase sempre, né? Tirando o caso da kinésio, que foi o que você falou aí. Né? E nesse ponto... por exemplo, falando das bandagens rígidas, né, eu sempre falo que assim, a bandagem rígida, pelo que eu já estudei e aplico tudo, eu sempre tento usar ela pensando nas lesões ligamentares. Então, pensando assim nas instabilidades. Eu posso usar bandagem rígida para uma lesão muscular? Posso. Posso usar bandagem rígida para um edema? Posso. Mas aí para isso eu tenho as elásticas, que são melhores para isso. Então, por isso que é importante saber todas, quando usar, quando não usar, qual que você usa melhor. Entendeu? Às vezes eu vejo, né, o pessoal fazendo aquelas spiral taping lá para edema de bandagem rígida. Para que você vai fazer com a rígida, gente? O cara vai tirar aquilo ali daqui meia hora. No primeiro banho que ele tomar, vai soltar. Põe a elástica, vai ficar 2, 3 dias. Entendeu? O cara tem acesso aos dois materiais. E ele usa o material menos indicado. Não estou falando que está errado, não estou criticando nenhum colega. Estou falando que existem melhores caminhos. Você está indo pelo caminho mais difícil. Existe o mais rápido. A chance de só fazer. É maior, né? Simplesmente por isso. Por que não usar Exatamente. mais indicado para aquela situação, né? Exatamente. Dentro dessa questão, Rafa, de prevenção e a própria intervenção direta, que tem alguma coisa mais atual que consiga encaixar as bandagens aí numa situação? Olha, esse tipo de bandagem, eu sei que não tem como generalizar exatamente o que a gente está falando, né? Mas o que tem de evidência mais atual no sentido de essa bandagem para isso tende a dar um resultado muito bom? Dificilmente usando essa bandagem você não vai ter uma prevenção para esse tipo de lesão. Né? O que tem de legal mais atual para a gente dar aquela limpada naquelas informações mais antigas que acabam que vão sendo arrastadas também, né? Demoram para poder sair de veiculação, né? Então, isso é um tema bem polêmico também quando a gente fala de prevenção de lesão com bandagens. O que acontece? Eu vou sempre citar o caso da entorse do tornozelo, que é uma das lesões principais que a gente tem, as mais estudadas, e as bandagens também. O que acontece? Quando o cara tem a entorse do tornozelo, então ele já teve a primeira entorse. Aí sim, você usar uma bandagem, seja ela rígida, um kinésio, uma dynamic, como prevenção, é indicado. A gente tem vários estudos que comprovam isso. Então, o uso de bandagem para prevenir uma lesão secundária, prevenir uma segunda lesão, é legal. Agora, o uso de bandagem para prevenir uma lesão que nunca aconteceu, isso eu não sou a favor, e a gente também não consegue fazer um estudo que vai englobar isso. Porque como é que seria esse estudo? A gente teria que pegar, por exemplo, um time de basquete ou de vôlei, né, que tem as modalidades que mais tem entorse, por exemplo, acompanhar esse pessoal desde o início da carreira deles para saber quando que eles tiveram entorse. E quem usou bandagem, quem não usou. Isso é viável? Não é viável. Isso é impossível de fazer. Praticamente impossível de fazer. Então o pessoal se baseia muito na questão, já que previne a segunda, vamos começar a prevenir a primeira. E aí pega os meninos novinhos, né, juvenil ali, menino de 10 anos e tal, e já começa a fazer bandagem nele, botinha, a gente vê isso muito no futebol também, futebol é muito comum, fazer as botinhas de Coban, etc e tal, para prevenir uma lesão que nunca aconteceu, que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, assim, eu não... tiro no pé, né? Estamos falando de pé aí, pode ser um tiro no pé. A gente pode inibir algumas demandas, alterar o processo de demandas para o atleta que está em desenvolvimento e depois, no segundo momento, talvez ele tenha uma adaptação negativa sem essa bandagem, né? Ou até mesmo com ela, dependendo da progressão. Lembra que eu falei que a botinha vai fazer perda de função, vai fazer perda de movimento no pé? Então você já está colocando aquele atleta com limitação desde o início da carreira dele, desde a formação dele. Ele nem maturou o corpo dele ainda, ele nem está na fase adulta dele ainda, e você já está colocando uma restrição para ele, que ele vai aprender
a jogar, ele vai aprender a correr, a saltar com aquela restrição. Ou seja, você nunca vai conseguir tirar aquela botinha dele. Aí é o problema que a gente tem nos clubes, né, que é essa de tirar a botinha dos meninos. Não consegue tirar, porque isso é uma coisa criada lá atrás, que beleza, não sou eu que vou falar que está totalmente certo ou totalmente errado, mas eu penso o seguinte, deixa o pessoal fazer o esporte, não é todo mundo que vai ter entorse de tornozelo. Teve a primeira entorse, aí sim, beleza, vamos fazer botinha, faz a botinha de Coban, faz a botinha de esparadrapo, faz a botinha do que você quiser, da bandagem que você tiver recurso. Mas eu não acho certo fazer bandagem quando você não tem a lesão. É a mesma coisa quando a gente vai pro lado das lutas, que é onde eu tô mais inserido. Eu tô cansado de ver atleta e praticante aí de jiu-jitsu e judô e tal, que fica esparadrapando os dedos e nem tem lesão no dedo. O cara nunca luxou o dedo, nunca teve lesão nenhuma, nunca torceu, nunca aconteceu nada. Por que também... ele faz? Ah, porque o meu amigo faz, porque é bonito, é legal. Ah, eu ganhei a bandagem, o cara me patrocinou. E aí começa chegando um ponto, né, Rafa, que esse mesmo cara que começa a usar porque todo mundo usa, de repente começa a não ter a mesma confiança sem ela. Então ainda tem isso, né? A questão da cabeça, não é nem o biomecânico em si envolvido, né? Às vezes eu não tenho mais confiança. Se eu não tenho confiança, eu posso não executar aquela tarefa da mesma maneira. E aí não ser, né, não ser tão eficiente quanto eu preciso ser. Você gera o atleta, ele fica viciado da bandagem. E esse vício, ele é normal. Quando você faz uma bandagem por muitos dias, né, várias semanas, para uma determinada lesão ali, é difícil você ir tirando essa bandagem, até porque você não sabe qual dia que eu vou poder treinar sem. Será que vai doer hoje? Vai doer amanhã? Então, o que eu faço? O que a gente vai fazendo? A gente faz um desmame da bandagem. À medida que eu vejo que o atleta já está recuperado, a bandagem não é mais indicada, eu vou fazendo bandagem placebo nele. Vou fazendo aquelas bandagens lero-lero ali, vou deixando ela meio frouxa, com uma tira a menos aqui, uma tira a menos lá. Na hora que o atleta assusta, ele, não, já treinei sem, tô tranquilo, não preciso. Então isso é viável de fazer. Agora, lógico, tem atleta que, né, se você já pega ali pegou o bonde andando, o cara já é atleta há 20 anos, está acostumado a fazer aquela bandagem há 20 anos. Você vai ficar brigando com ele para tirar a bandagem? Não. Você vai criar uma inimizade, ele vai falar que você é fisioterapeuta ruim, que você não é bom de serviço, que você não quer fazer bandagem, você está fazendo corpo mole para fazer. E se acontecer alguma coisa, a culpa é porque você tirou a bandagem. Pois é. Mas eu acho assim, isso é uma discussão que eu tive até com o Fujita sobre essa questão, é assim, eu concordo com ele nessa parte, que a gente não tem que mexer no atleta que já usa há muito tempo. Agora, o atleta que a gente acompanha desde a base ali, desde o início, a gente tem total condição de fazer a bandagem e de tirar a bandagem. Isso é totalmente viável. Show. Vou pegar o gancho aqui de uma pergunta, na verdade, só para fechar essa questão de atualidades, né, de evidências e tudo mais, e dizer também que a gente vai ter o tempo encerrado da live e aí a gente continua, tá, Rafa? Só para poder fazer o fechamento com o restante que a gente tinha programado, tá, gente? Então, quando cair, que não vai demorar muito para poder cair, aparecendo aqui para mim que às vezes não aparece o tempo aqui no finzinho, mas se aparecer eu aviso vocês, a gente cai e volta de novo para poder continuar, que tem a cerejinha do bolo no fim aqui da live também, né? Vamos falar de uma coisa específica de lutas aqui e já a gente comenta sobre. Mas tem uma pergunta aqui, Rafa, bom, não sei cadê mais aqui, mas estava falando sobre evidência em relação à duração do efeito da bandagem. A gente falou um pouco de duração, do tipo de bandagem, propiciando essa duração ou não. A gente falou de prevenção, como que poderia vir, mas evidência em relação a tempo de efeito pelo tempo. O que a gente tem hoje disso, Rafa? Então, é o que eu tinha. Foi até a pergunta do Júi, né? Foi o Ju que falou aí, ó. Uhum. Achei aqui. Ele falou que, né, que ela não consegue ser efetiva por mais de 15 minutos. É o que eu tinha citado no início. Esses estudos são estudos antigos, foram estudos feitos com esparadrapo. O esparadrapo não fica mais do que 10, 15 minutos. Beleza, concordo plenamente. Agora, o taping fica. E aí a gente tem estudos, né, não estudos brasileiros, mas tem estudos fora, que avaliam essa durabilidade e a bandagem aguenta, sim, um jogo de futebol inteiro, ela aguenta uma competição de luta inteira. E aí eu posso falar também, puxando para o lado da minha experiência. Eu faço bandagens em tornozelo, joelho e cotovelos, ou seja, grandes articulações, que eu faço uma aplicação de bandagem e o atleta faz 5, 6, 7 lutas sem me pedir nem para dar uma reforçada aqui. Entendeu? O cara só chega no final, vamos cortar aqui, já lutei, ganhei, 5 lutas e tchau, vamos tirar isso do meu braço.
Então, isso são dados, né, mais antigos, essa questão aí dos 15 minutos, 10 minutos. É o que eu falo, tem que ver o que o estudo utilizou. Na minha aula eu sempre mostro, né, tem um trabalho de botinha de tornozelo, né, que é um trabalho até nacional, mas não é pelo fato dele ser nacional, mas que, pessoal, a gente tem que ter critério de crítica dos artigos. O pessoal faz um trabalho, faz uma pesquisa e coloca uma botinha de tornozelo, que é a botinha que eles usaram no trabalho, e tiram a foto dessa botinha e põem no trabalho. A bandagem que eles fizeram, horrível. Horrível, para não falar mais outras coisas. Vou parar só no horrível. Então, assim, o cidadão não sabe fazer bandagem, e ele quer fazer um estudo avaliando bandagem, primeiro ele tem que aprender a fazer bandagem. Vai fazer bandagem, aprender, usa muito tempo, aí depois você vai estudar, vai pesquisar. Não vai pesquisar sem saber fazer. Não vai dar certo. O resultado do estudo vai ser ruim, com certeza. E aí quem não sabe ver metodologia de estudo vai ler aquilo ali, a bandagem não serve para nada. Não dura, não vou usar. E aí parte para as outras. Então a gente precisa ter o mínimo de senso crítico metodológico que seja para falar assim, esse estudo eu não vou nem ler. Tá de médio para mais ou menos, eu não sei avaliar mais do que isso, então já deixo de lado e vou procurar algo que tem mais, né, que vai ter uma qualidade que eu possa dizer, esse artigo, né, esse estudo vale a pena, ou alguém com uma capacidade melhor, né, de analisar a metodologia, me passa informação, olha, esse é bom por isso, por isso, por aquilo. Que a gente não pode, que a gente tem que deixar de achar, a coisa vem mudando muito, né, Rafa, mas ainda assim a gente tem que bater muito nessa tecla, que não é porque é um artigo e foi publicado que a coisa é boa, gente. Do mesmo jeito que tem coisa boa e ruim para tudo, tem revista inteira, de cima e embaixo, que pega e taca fogo. Né? Isso porque também o pessoal, a maioria do pessoal está acostumado a ler o resumo do artigo. Nem lê o trabalho todo. Então, às vezes, o cara lê o resumo, lê a conclusão lá, concluímos que não é eficaz. E toma aquilo ali como uma verdade absoluta. Algumas vezes vai ser, outras vezes não. Tem que ler o artigo inteiro. Né? Você não pode se basear no resumo. Caiu aí? Voltou ou caiu? Voltou, ficou preto, voltou. Bom, voltou. Eu tô aqui, eu não caí não. Mas não, foi aqui mesmo. Quem caiu foi o Cruzeiro, vou aproveitar já para falar. Vou falar nada. Cruzeiro que caiu, tá lá na Série B. E acho que vai ficar lá esse ano. Nada contra o Cruzeiro, viu, gente? Meus amigos estão lá trabalhando. Não podia deixar o recado aí, né, Rafa? Tem que dar alfinetada. Depois eu vou mandar no grupo lá pedindo desculpa para eles. O povo vai pegar. A gente tem 2 minutinhos antes de cair aqui e aí a gente volta. Mas vamos só fechar esse assunto. A gente pode fechar essa questão da metodologia. Eu encerro essa aqui e aí a gente volta já, que aí a gente faz certinho, sem ser cortado pelo tempo. Não, né? Tranquilo. Em relação à metodologia, tranquilo, sem problema. O grande problema é esse, né? Às vezes eu pego o comentário de alguém, um resumo, que às vezes o resumo já é tendencioso, né? E às vezes dentro do artigo, a própria discussão ou a conclusão não condiz com os resultados, né? Ainda tem isso. Às vezes a pessoa ou faz confusão ou no fim tem algum interesse por trás de deixar a coisa, né, fechar a conclusão com algo que realmente o estudo não está mostrando. Isso é bem comum. Então, se a gente não pega o estudo para dar uma mexida e não entende um pouquinho que seja de metodologia, a gente fica muito aquém de como a informação chega, né, pra gente. Então é uma coisa que a gente precisa melhorar pra gente evoluir profissionalmente mesmo, né? Independente da área. O que eu vejo é assim, quando a gente pega os livros, né, os livros que tem publicados de bandagem, tanto os livros nacionais quanto internacionais, eles passam muito tempo do livro abordando anatomia, cinesiologia, coisa que, porra, você é fisioterapeuta, você tem que saber isso. Você não vai aprender isso num livro de bandagem, você já aprendeu isso antes. Então eles perdem 3/4 do livro com isso, e 1/4 que é de bandagem, sem ter nexo com aquela parte inicial que eles apresentaram. É o que acontece, na maioria dos livros. Uhum. E alguns artigos, né, de bandagem elásticas, sempre tem aquele viés ali, né, do conflito de interesse, né, do Agora caiu. É porque eu achei que você estava lá no outro... Tá me ouvindo aí, tá beleza? Não, eu achei que você estava naquele outro do computador, achei que você ia continuar por lá. Não, o computador tá pegando, continua. Tá só, não, beleza. Tranquilo.
Beleza? Bom, a gente estava falando de metodologia, falando da importância e tudo mais. Acho que não lembro exatamente o que você estava falando quando cortou, porque deu umas travadas antes. Não, era só aquela que estava só finalizando mesmo aquela questão, né, de aquela crítica que eu tenho com relação a alguns livros, né, lógico que não são todos, mas essa questão, né, que o pessoal escreve livro de bandagem, mas eles passam a maior parte do livro falando de avaliação, anatomia, né, coisa que eu já acho que o fisioterapeuta que está comprando um livro de bandagem, ele já sabe isso, ele já tem um atlas de anatomia, ele já tem um livro, né, ele já estudou aquilo ali, então, assim, o pessoal parece que fica enrolando muito, porque ele não sabe falar muito do assunto específico que é bandagem. Então eles enchem o livro para isso, eu vou encher o resto. Então, assim, é uma crítica que eu falo, não assim, denegrindo ninguém que escreveu o livro, mas é uma coisa que a gente tem que pensar também. E na questão dos artigos, né, quando tem aquele viés do autor, né, ser patrocinado ou ser o ministrante do curso XY, da técnica tal, que é o artigo que ele está estudando ali, que ele está falando aquele resultado. Né, talvez o pessoal aí que é acadêmico, né, que é estudante, que ainda não tem essa maldade, né, quando vai ler um artigo, só vai aprender isso depois lá na frente. Então já fica essa dica aí pro pessoal. Show. E não é diferente das bandagens, né? Continuando Exatamente. Então, Rafa, um ponto que você colocou como importante da gente comentar também, eu acho que agora é a hora da gente falar um pouquinho disso daí, é a relação, os detalhes aí da vivência mesmo sua em relação o que é importante ou não em relação com a aplicação, a remoção da bandagem. Parece coisa simples. Repete aí. Eu acho que eu agarrei agora. Voltou? Eita, agarrou. Voltou, agora voltou. Eu fiquei com a cara torta. Acho que sim. Mas... Voltou? Tá me escutando? Voltou. Tô ouvindo. Não, beleza. Não sei onde se travou exatamente, mas eu estava falando da importância aí da aplicação e remoção das bandagens, né? O quanto parece bobeira, parece uma coisa banal, simples, mas o quanto isso faz diferença, né? E aí você com essa vasta experiência, eu acho que você pode direcionar bem, né? E não foi à toa que você colocou isso como um tópico para a gente poder falar, né? Sim, não, com certeza. Né, com relação à aplicação, né, da bandagem, a gente tem que ter todo um cuidado com a pele, né, do nosso atleta, do nosso paciente. Então, uma coisa muito comum que acontece, que não é o indicado, né, que é a pessoa, na hora de aplicar a bandagem, vê lá que a pessoa tem pelo, né, aí pede, não, vai lá e raspa a pele, né, passa um gilete ali. Pessoal, se você vai indicar para o seu paciente passar gilete, né, raspar a pele, peça para ele fazer isso um dia antes dele ir lá no seu consultório, um dia antes de você aplicar a bandagem. Porque só de passar o gilete, né, só de passar a lâmina na pele, você já pode estar lesionando ali, né, já machuca, às vezes ele tem uma verruguinha ali, tem uma pinta, tem alguma coisa ali que já deu um machucadinho. Aí você vai colar a bandagem em cima, não vai ser legal. O risco de dar uma alergia, o risco de dar uma lesão na pele é muito grande. Então, para evitar isso, não usem gilete, não raspem a pele imediatamente antes da aplicação da bandagem. É pelo menos 24 horas antes. O ideal é o quê? Andar com aquela maquininha, né? Aquela maquininha de barbear, que tem a máquina zero ali. Aí sim, você vai fazer ali a tricotomia, vai tirar o pelo da pele, não vai ter lesão nenhuma, não tem problema, vai limpar a pele ali com água e sabão, passa um álcool também para garantir que a pele vai estar bem limpa e seca, e aí sim você aplica a bandagem. E de preferência, se você tiver algum spray pré-tape, melhor ainda, né? Você vai garantir que aquela cola... Lembra que eu mostrei que a cola do esparadrapo não é tão boa, que a cola da bandagem branca não é tão boa, kinésio, né? Então, assim, você vai melhorar aquela aderência da bandagem na pele. Então, isso são uns detalhes que fazem muita diferença, né? Muitas vezes a pessoa fala, pô, a bandagem não colou. Lógico, o cara é igual o Tony Ramos lá, todo peludo, você vai colar a bandagem em cima ali, não vai colar. De jeito nenhum, pode ser a bandagem mais cara do mundo que você comprou, que ela não vai colar em cima de pelo, né? Tem que ser a pele limpa e seca ali, sem pelo. Então isso é um detalhe básico, mas que muita gente, às vezes, acaba errando. E na hora de tirar a bandagem, na hora de retirar a bandagem, não é para fazer também igual depilação de, né, que mulher está acostumada, gente. Não pode pegar a bandagem e puxar, né, porque pode lesionar, você pode, né, arrancar um pedaço da pele ali, pode arrancar, às vezes, a raiz do pelo ali. Então, para evitar isso, tira sempre devagar, de preferência
debaixo do chuveiro, com água morna caindo em cima ali, já para amolecer ali o tecido, para facilitar. Então, isso é a melhor forma de tirar qualquer tipo de bandagem. Quando a gente pensa em bandagem rígida, o que eu dou sempre a dica para meus atletas? Você acabou de competir, acabou de treinar, você está suado, aproveita aquele suor, principalmente se for o esparadrapo. Lembra que o suor já vai facilitar a retirada do esparadrapo? Então aproveita aquele suor ali do momento para já tirar a bandagem naquela hora. Porque o que acontece? Às vezes o cara não quer tirar a bandagem. Ah, não, vou para casa, deixa eu dar uma descansada e tal. Na hora que ele esfria, aí ela cola de novo. E dependendo se tiver pelo, tiver aquele pouquinho de pelo ali, na hora de tirar, vai doer bastante. Eu posso falar por experiência própria, dói, né, no tornozelo ali, aquele pelinho ali da canela ali, bandagem no punho. Então, usem esses momentos, né, como um detalhezinho ali para tirar a bandagem para o seu paciente, né, seu atleta ter o mínimo de problema possível na hora da retirada. Lembrando que o resultado nosso envolve também, né, pensando no lado comercial da coisa também, envolve a experiência do nosso paciente, né? Se o paciente tem uma experiência boa com a gente em todos os sentidos, inclusive no colocar e tirar o tape, isso é ponto positivo para a gente, né? Então, por que não fazer? Por que não tomar cuidado? Né? Tem gente que fala assim, nossa, olha, me ajudou demais aquele tape, mas eu não quero colocar de novo de jeito nenhum, porque na hora de tirar aconteceu tal coisa, né? E se a gente toma um cuidado simples, besta desse daí, leva isso a sério como um procedimento mesmo a ser executado, a gente ganha ponto nesse processo de experiência do cliente, vamos assim dizer, com a gente, né? Isso, além disso, entra até naquela questão também, assim, vão ter pacientes, né, vão ter atletas que vai chegar, né, no final de uma sessão ali, você fez tudo que você sabe, terapia manual, usou aquele tanto de aparelho de eletro e tal, aí o cara vem e fala, pô, mas você não vai colar aquela fitinha colorida? Então, assim, às vezes você nem estava pensando em usar bandagem com aquele paciente, não teria indicação, não teria necessidade. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo uma aplicação, vamos dizer, placebo ali, que mal não vai fazer, porque a gente sabe que se você não colar aquela bendita fitinha colorida, o cara vai sair dali frustrado da sessão. Né? Ele vai sair assim, pô, aquele fisioterapeuta lá não é tão bom assim, o cara não colou a fita igual ele colou no atleta lá. Então, muitas vezes, a gente vai fazer um uso de bandagem sem ter aquela real necessidade, né? Mais para dar aquele aperitivo ali, para agradar o cliente, né? Do que porque realmente tinha que fazer. E não é nem a questão do agrado em si, né, Rafa? Porque se o paciente ali ele sai com uma certa frustração do processo, além dele pensar negativo sobre o que aconteceu, se ele carrega aquele negativismo ali, ele tende a ter uma alteração no controle motor, né, no padrão motor dele, e talvez ele não consiga executar aquela atividade tão bem, simplesmente porque aquele artifício não foi usado. Então, até para fazer um desmame de um paciente que chega com que chega com esse vício, por exemplo, às vezes é colocar, deixa a pessoa fazer, viu que funcionou, independente de ter colocado e ele achar que vale alguma coisa. Na segunda vez fica mais fácil de você chegar e falar assim, vamos tentar sem agora? Você viu que deu certo, você viu que você está seguro comigo, né? Agora vamos tentar um passo além, né? Então é jogo de cintura mesmo, né? E isso vai somando ponto pro comercial, pro relacionamento nosso também, né? E o contrário também. Se você, muitas vezes, né, você avaliou o paciente tal e determinou que você vai fazer uma bandagem tal, mas o cara já te fala, eu não quero que cola nada em mim, essas bandagens aí não adianta nada, essas firulas coloridas aí não presta. Então, meu amigo, não usa bandagem nele, porque nenhuma bandagem vai funcionar. Você vai gastar material, vai gastar tempo. Cara, né? Exatamente. Então, vai colocar, o cara vai falar, não, vai voltar no dia seguinte, no próximo atendimento. Não, falei que não ia funcionar, não funcionou nada. Aqui. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter essa visão aí também para não dar um tiro no pé também, né? E até não perder o cliente, perder o paciente. E faz parte do processo terapêutico mesmo isso daí, né? Conseguir entender o paciente para saber o que é melhor no momento e não necessariamente o que é melhor pela disfunção, né? E o que a gente acha que é melhor. A gente tem que pegar o paciente e fazer essa reflexão. Faz parte do terapêutico isso daí também. Porque no fim vai dar resultado lá na frente, né? Não é simplesmente uma troca de... não posso ficar com filme queimado, por exemplo, né? Ou não posso ficar com cara de tacho aqui porque algo não funcionou. É porque realmente funciona, realmente, terapeuticamente falando, isso daí faz sentido e gera resultado, né? Bom,
Indo para cerejinha, então, aqui, Rafa, eu acho, né? Falando um pouquinho sobre as bandagens aí de mão, né, para lutas, boxe, MMA e tudo mais. Eu te falo sinceramente que para bandagem de mão eu não tenho experiência nenhuma, então é uma coisa que me interessa escutar um pouquinho, eu acho que muita gente. Porque bandagem, né, no dia a dia clínico, a gente utiliza. A gente tem a prática, né, não no volume, por exemplo, dentro de um determinado esporte para uma técnica em específico, né, mas a gente vai usando e tem as demandas. E no caso da bandagem de mão, é para a luta, pronto, acabou. Se você não tem uma demanda de luta, você não experimenta isso daí na prática, né? Na época que eu tive, eu praticamente não tive quase demanda nenhuma, porque eu não trabalhava diretamente com a atividade. Na verdade, eu atendia a galera em outro local, eu não tinha envolvimento direto com os momentos de luta e de treino. Então, eu não tive essa experiência na época que eu tive experiência com lutadores de MMA. Então, foi uma coisa que ficou um déficit para mim por falta de oportunidade mesmo. Mas manda lá, conta pra gente o que tem de legal nisso daí e como que funciona. Passo o que você quiser passar aí, que agora eu só escuto. Então, essas bandagens, né, as bandagens de mão, né, a gente chama de hand wrap, né, em inglês, são as bandagens que a gente faz para as modalidades de trocação que usam luva, né, então é mais comum no boxe, no MMA, no Muay Thai, etc. Igual eu falei aquela questão da história das bandagens, né, a história dessa bandagem de mão, ela também é tão antiga, né, eu sempre falo que existem alguns estudos de biologia, né, que mostram que uma evolução da espécie humana é a capacidade que a gente tem de fechar a nossa mão para dar o soco. Isso é a prova de que a gente evoluiu, que talvez a gente não seja um primata qualquer, né? A gente é o Homo sapiens. Né? Um macaco não faz isso, o gorila não faz isso, o ser humano faz isso e dá um soco. E desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano dá soco, que o ser humano começou a fazer algumas técnicas de enfaixamento nas mãos para proteger os ossos da mão. Então essa bandagem de luta, essa sim a gente pode dizer que é uma bandagem puramente preventiva. Ela é uma bandagem que toda modalidade, toda pessoa que vai fazer uma aula de boxe, uma aula de Muay Thai, vai treinar MMA, seja para nível amador, profissional, seja por lazer, todo mundo obrigatoriamente vai fazer uma bandagem de mão. Ninguém vai treinar sem bandagem. Então ela sim tem o propósito total de prevenção de lesão. E nem sempre ela previne a lesão totalmente, porque muitas vezes acaba acontecendo algum tipo de lesão, alguma fratura de algum osso do carpo, né, e que infelizmente não consegue proteger 100% o tempo todo. Então são bandagens bem antigas, né, que foram evoluindo com o tempo, foram evoluindo com relação aos materiais que eram feitas e com o propósito também, né, o Wallace está aí, fez até meu curso aí de hand wrap aí. Por exemplo, né, na época dos romanos, né, dos gladiadores, eles faziam as bandagens, além dele fazer a bandagem para proteger a própria mão, eles colocavam alguns artefatos de metal que era para machucar o adversário. Porque nessa época o cara lutava pela vida. Um tinha que matar o outro, que era o único modo dele vencer a luta. Só terminava quando um caía e não levantava mais. Ou seja, quando estava morto. Então era o que tinha que ser feito na época. Hoje não. Hoje a gente, né, tem essas modalidades de combate, são esportes, né, são artes marciais todas regulamentadas, com regras, né, com medidas de proteção, etc. Né? Hoje a gente não vive num mundo mais assim. Né, a gente não tem que brigar até matar ninguém. Então, no esporte, quando a gente pega os esportes de combate, né, então, especificamente o boxe e o MMA, existem as bandagens específicas, na metragem específica para cada modalidade. Então, no boxe, como a luva de boxe é maior, eu posso usar mais bandagem. Como a luva de MMA é menor, eu uso menos bandagem, porque senão ela não caberia na luva. Mas o propósito principal é proteger os ossos da mão e do punho, manter o alinhamento, né, que a gente precisa aqui do nosso punho em neutro. Eu não posso deixar minha mão ficar em flexão, nem em extensão, tem que ficar em neutro, para garantir que o meu golpe, né, que o meu soco seja o mais eficaz possível, sem que eu tenha lesão. É basicamente isso. A bandagem ela é para melhorar, ela previne lesão e me permite exercer o golpe. Aí tem muita gente que fala assim, a bandagem melhora o soco. Não, o que melhora o seu soco chama-se treino. Treinar o soco, golpear várias vezes, repetidas vezes, né, com um professor te ensinando a maneira adequada, porque se você aprender errado, você vai socar errado. Por que é muito comum acontecer aquela lesão do boxer, que é a fratura do 5º e do 4º metacarpo? Quando a pessoa dá o soco, pegando essa região. O soco tem que pegar aqui, ó, no 2º e no 3º. Então, se a pessoa aprende a dar o soco errado, ela vai ter uma chance de ter lesão muito maior. Então, uma medida preventiva nas artes marciais, primeira coisa é o quê? Aprender a fazer arte marcial da maneira correta.
com pessoas sérias, né, que ensinam de verdade. Então, essa bandagem tem esse propósito, de proteger os ossos da mão. E é uma coisa que eu sempre quis puxar para esse lado nosso da fisioterapia, porque nas modalidades de luta, quem faz essa bandagem é o cutman. O cutman é o profissional, né, que ele é normalmente contratado do evento ou do lutador, ele que vai fazer a bandagem de mão do atleta e ele que vai fazer aquele primeiro atendimento, no octógono, no ringue, né, na área de luta ali. Vai estancar os sangramentos, né, vai cuidar dos ferimentos na face, para o atleta poder continuar, né, lutando ali. E isso, para mim, como eu sou um fisioterapeuta que trabalha com luta, eu já fiz 2 cursos, né, de cutman, já trabalhei em vários eventos, então isso é uma coisa que me agregou muito valor, me agregou muito conhecimento, né, me deu muito, assim, visão do que fazer, o que não fazer e tal. E eu acho que todo fisioterapeuta que trabalha nessas modalidades de luta tem que fazer essa formação, eu acho que tem que buscar esse conhecimento. Não que ele vá fazer bandagem no evento, que ele vai exercer, não precisa, mas pelo menos para ele ter o conhecimento e saber fazer. Né? O pessoal que assina o Profísio aí já deve ter visto, né, em 2018, se não me engano, no finalzinho do ano, saiu o capítulo do Profísio, que eu e o Guilherme, que trabalha comigo no Minas, né, o Guilherme, que é meu coordenador lá do Minas, a gente escreveu junto esse capítulo, que é justamente de hand wrap, né, para MMA e boxe, porque não tinha nada na literatura, não tinha nada escrito, ninguém nunca escreveu sobre isso, nem no Brasil, nem fora do Brasil. E hoje eu faço parte, né, da ICA, que é a International Cutman Association, e dos meus objetivos dentro da ICA é justamente levar esse trabalho que a gente escreveu para publicar ele fora, né? A gente publicou no Brasil, agora minha ideia é publicar isso fora, porque fora do Brasil não tem nada publicado. Quando a gente vai pesquisar sobre bandagem de mão, né, para boxe e MMA, não tem pesquisa, não tem nenhum direcionamento, não tem referência, não tem nada. A gente tem um monte de vídeo no YouTube com várias técnicas, com vários profissionais que sabem fazer, fazem muito bem, porém não tem nada, né, assim, nada pesquisado mesmo, nada assim para falar, ó, isso previne mesmo, esse jeito é melhor, esse jeito é pior, esse jeito não funciona. E aí isso é uma coisa que eu quero levar para frente agora, que eu quero realmente fazer isso aí acontecer. Finíssimo, Rafa. Essa parte eu não estava sabendo da questão do assunto entrando dentro do Profísio, sim, mas a questão eu não cheguei a ter acesso ao conteúdo. Vocês chegaram a desenvolver um estudo específico ou foi um desenvolvimento de material publicado no material deles? No caso, o que a gente fez? A gente fez vamos dizer assim, uma revisão, né, com relação às lesões de punho e mão especificamente, tanto no boxe e no MMA, e pegamos a referência, o que tem, que praticamente nada, né, sobre os tipos de bandagem. E tanto bandagem para treino, quanto bandagem para competição, porque é diferente. Né, aquela questão do material, né, eu acabei não separando o material para mostrar aqui, mas a gente tem aquela bandagem, né, aquelas ataduras elásticas, que tem o velcro, né, para prender no fim, que é o que a gente usa nos treinos, no dia a dia, e a gente tem aquela bandagem propriamente, que é a do dia da luta, que a gente vai usar aquela atadura branquinha de gaze, com esparadrapo por cima, que é a de competição. Então, a gente pegou as técnicas que eu aprendi nos cursos de cutman, que eu faço nos eventos de MMA, e a gente fez um descritivo de como fazer essas bandagens, tanto para treino quanto para competição, no boxe e no MMA. Então, assim, a gente fez mais um descritivo, a gente não chegou a avaliar alguma possível efetividade da bandagem. Mas aí o próximo passo, né, que eu quero fazer já seria isso. Num desfecho já seria fazer essa pesquisa, exatamente. Show de bola, né? Acho que ninguém melhor, né, para poder guiar essa base de estudo inicial aí do que quem está direto mexendo com isso, né? Top, parabéns mesmo, né? Novidade legal aí. Espero que renda várias outras publicações e não pare nessa, né? Nesse primeiro pulo aí. Parabéns mesmo. Rafa, não, tomara, obrigado aí. Que isso. Eu acho que em relação ao assunto que a gente tinha pensado aqui para a live, eu acho que a gente rodou tudo. Então, queria só perguntar se tem mais alguma informação técnica específica aí, né, de bandagem que você queria colocar, ou se tudo realmente foi abordado, para a gente poder fazer um fechamento mesmo aqui e despedir do pessoal. Não, tranquilo. Lógico que assim, assunto para falar de bandagem, eu teria assunto para a gente ficar aqui dias e dias discutindo, né, e respondendo o pessoal, que eu acredito que o pessoal também tenha bastante, né, muitas dúvidas, né, muitos questionamentos sobre bandagem e opiniões diferentes também, até para a gente debater.
né, não estou dizendo que tudo que eu falei aqui é só verdade absoluta, que não existem outras opiniões, né, existem, e a gente tem que, né, discutir para tentar chegar, óbvio, no que é melhor para o nosso paciente, né, o nosso atleta. Então, assim, assunto teria demais, aí já fica, né, aí para quem, né, quem já é profissional formado aí, tiver interesse em aprender mais, já vai aprender na minha aula lá na Inspirar, Não é? né, só matricular na pós-graduação aí. Então, esse cara Aí essa fera parte eu aí, já deixo com você aí, ó. esse cara fera é um dos professores, né? Para quem não pegou o início da live e tudo mais, eu apresentando, ele se apresentando. E esses assuntos e outros, né, vão estar presentes dentro da disciplina dele, que é exatamente a parte de bandagem, né? Então, dentro da pós, a gente tem tempo suficiente na disciplina dele para entrar a fundo nisso tudo, né? Então, fica a dica aí. De maneira mais específica também, o Rafa tem um curso muito top, né, Rafa? Então, pode, todo mundo que tiver interesse em saber mais algo de curta duração, algo mais técnico, direto ali. Existem alguns cursos que o Rafa oferece também, então entre em contato com ele, tá? Que a melhor hora é essa mesmo da gente divulgar, né, Rafa, e passar as informações. E para poder dominar, pelo menos chegar perto um pouquinho, metade do que o Rafa é no assunto, se inscrever e fazer a nossa pós, né? Da mesma forma que ele tem essa vasta experiência e entrega um conteúdo bem diferenciado, os nossos professores têm esse diferencial para cada área, né? Para cada área específica de todos. Então, para quem tiver interesse, eu não falei no início, mas normalmente eu passo isso no início, vai ficar só para quem está no finalzinho agora, ou para quem assistir a live só logo na sequência. A gente deixa uma condição especial para quem está assistindo a live e manda um direct para gente. Então, quem tiver interessado de saber mais um pouquinho sobre a pós e tal, manda um DM, ou no perfil que eu estou aqui, que é da Inspirar Belo Horizonte, ou no meu, né, que é v1andrade.pro, pode mandar lá, que aí eu passo toda a informação. Vocês podem amolar o Rafa também, mandar e entrar em contato com ele. Fala seu perfil aí no Instagram, Rafa, por favor, que eu não guardo nem o meu. O meu é Rafi Fisioesportiva. Quem quiser pode mandar lá também para mim, né? que eu direciono lá para o Vinícius, tá aí, as informações. Tá mais fácil, você está usando ele diretamente. Então você já consegue mandar direto para o Rafa, pode mandar para mim, manda aqui no perfil da Inspirar. Só de mandar, perguntando como que funciona e tudo mais, vocês já entram nessa condição especial, beleza? Isso vale para o momento da live e para o dia da live ainda, quem assiste logo na sequência, né? Tem gente que fica muito atento e deixa para mandar mensagem depois, está valendo também. Tá beleza, gente? Quem quiser saber mais sobre o assunto, pedir conteúdo, pode pedir para o Rafa, que eu já estou dando demanda para ele aí. Mas vocês podem me procurar. Se eu tiver algum material, eu passo para vocês e com certeza eu vou atrás do Rafa para direcionar isso também. No meu perfil, né, no v1andrade.pro, tem um grupo de Telegram, né, no Telegram, que o objetivo ali é ser uma comunidade mesmo de troca de informação entre fisioterapeutas, seja acadêmicos ou profissionais, né, formados. Então, quem tiver interesse pode entrar lá também, que tem bastante informação legal. Beleza? Queria agradecer, vou deixar para o Rafa fechar aqui. Queria agradecer enormemente a presença de todo mundo. Rodou bastante gente aqui na live, não é à toa, né? Para ter um convidado desse, vai movimentar mesmo, não tem jeito. Muito obrigado para todo mundo que passou aqui, todo mundo que vai assistir a live depois também, já deixo o obrigado. Não esqueçam de seguir tanto o Rafa quanto a Inspirar. Quem quiser me seguir de quebra, entra no v1andrade.pro e me segue lá também. Tem muito conteúdo legal. Mas não deixa de seguir a gente, porque o fato de seguir, de deixar um comentário, de mandar uma mensagem, é o que dá o estímulo para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo online. Beleza? Rafa, passo a bola aí para você despedir. Assim que você despedir, eu já vou e encerro aqui pelo Instagram, tá bom? A palavra é sua. Não, beleza. Só agradecer aí a presença de todo mundo aí que assistiu, né? Pessoal que sacrificou aí o finalzinho da noite aí para ouvir a gente falando aí, discutindo sobre bandagem. Agradecer as perguntas aí, o pessoal que mandou pergunta, o pessoal que mandou abraço aí, um abração para todo mundo. E te agradecer também, Vinícius, né, pela oportunidade aí de fazer essa live, né, de conversar um pouco sobre bandagem e principalmente também de estar fazendo parte, né, da Inspirar BH, né, certeza que vai ser um curso muito bom aí, que vai ter uma turma muito boa e será só a primeira turma de várias aí. Então te agradeço aí, tamo junto e boa noite aí, pessoal. Valeu. Valeu. Eu falei que não ia falar por último, mas na verdade eu deixei o muito obrigado aqui, né? Deixar muito obrigado para você. Da mesma forma,
O Rafa é totalmente disponível, gente. Falar com ele é uma coisa muito fácil. Ele sempre procura encaixar horário para poder conversar, para poder entregar conteúdo. Então, assim, é um cara sensacional, um profissional de alto nível e, principalmente, totalmente disponível, né? Às vezes a gente tem pessoas aí de referência, mas que às vezes tem falta de tempo também envolvida, né? Mas a gente sabe quando a pessoa gosta da coisa e quer conversar e quer passar informação. É diferente, tá? E por isso que eu te agradeço mesmo de coração. Obrigadão aí por possibilitar essa conversa e esse conteúdo pra gente. Beleza, Rafa? Gente, Valeu, abração valeu. então. Vou encerrando aqui, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.